Imagine um mundo onde a verdade é um crime e a justiça uma ameaça. Um mundo onde aqueles que ousam erguer suas vozes para denunciar a injustiça são silenciados, perseguidos e até mesmo mortos. Este é o mundo que os profetas, os mensageiros de Deus, enfrentaram ao longo da história. Bem-vindos ao canal Inspiração Motivacional. Hoje, embarcaremos em uma jornada profunda e emocionante, explorando o tema O Preço da Profecia, a perseguição e o destino trágico dos profetas. Vamos mergulhar nas histórias de homens e mulheres que, em nome de sua fé e convicção, ousaram desafiar o poder. Este vídeo é um convite à reflexão, um mergulho na história daqueles que, mesmo diante da adversidade, escolheram seguir a voz de sua consciência e proclamar a verdade, custasse o que custasse. Ao longo desta jornada, faremos uma viagem através dos tempos, desde os profetas do Antigo Testamento. A palavra profeta evoca em nossas mentes a imagem de um indivíduo com poderes sobrenaturais, capaz de prever o futuro. No entanto, a verdadeira essência de um profeta vai muito além da capacidade de antecipar eventos futuros. Um profeta é um mensageiro de Deus, um porta-voz da verdade divina. Os profetas são faróis de luz em meio à escuridão, vozes que ecoam nos desertos da desesperança, clamando por justiça e misericórdia. Eles são os arautos de uma nova era, semeadores de esperança em terras áridas, construtores de pontes entre o céu e a terra. Mas ser um profeta não é um caminho fácil. A história nos mostra que a maioria dos profetas enfrentou a perseguição, o exílio e até mesmo a morte por causa de suas mensagens. Eles foram marginalizados, caluniados, presos e torturados por aqueles que se sentiram ameaçados por suas palavras. A perseguição aos profetas é um padrão que se repete. Desde os tempos bíblicos até os dias atuais, os mensageiros de Deus têm sido alvos de ódio e perseguição por defenderem a verdade e a justiça. No Antigo Testamento, encontramos exemplos emblemáticos de profetas que sofreram perseguições por causa de suas mensagens. Elias enfrentou a ira da rainha Jezabel. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, foi preso e torturado por suas profecias. Isaías, que teve a visão de um reino de paz e justiça, foi perseguido e, segundo a tradição, morto de forma brutal. No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, o Messias esperado, foi crucificado por pregar o amor. Seus seguidores, os apóstolos, também enfrentaram a perseguição e o martírio por causa de sua fé. A perseguição aos profetas não se limita aos tempos bíblicos. Ao longo da história, em diferentes culturas e religiões, homens e mulheres que se levantaram para defender a verdade e a justiça sofreram perseguições. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates foi condenado à morte por suas ideias consideradas subversivas. Na Índia, Mahatma Gandhi, o líder pacifista que lutou pela independência do país, foi assassinado por um extremista religioso. Nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. também foi vítima da violência racista. Em tempos mais recentes, líderes religiosos e ativistas que denunciam a injustiça e a opressão continuam a ser perseguidos em diversas partes do mundo. A história de Malala Yousafzai, a jovem paquistanesa que foi baleada por defender o direito das meninas à educação, é um exemplo trágico de intolerância. Mas por que os profetas são perseguidos? Qual é a razão por trás dessa violência contra aqueles que se dedicam a proclamar a verdade e a justiça? A resposta é complexa e envolve uma série de fatores. Em primeiro lugar, os profetas desafiam o poder estabelecido. Suas mensagens confrontam os interesses dos poderosos. Ao denunciarem a corrupção, a injustiça e a opressão, os profetas se tornam uma ameaça para aqueles que se beneficiam do status quo. Além disso, os profetas também incomodam por causa de sua ousadia em defender valores que nem sempre são populares. Eles se colocam ao lado dos marginalizados, dos excluídos. Sua defesa dos direitos humanos, da igualdade e da justiça social muitas vezes contraria a opinião pública e gera reações de ódio e intolerância.
A perseguição aos profetas é uma manifestação da intolerância humana, do medo da diferença, da aversão àquilo que não se encaixa em nossos padrões e preconceitos. É uma tentativa de silenciar vozes dissonantes, de sufocar a verdade e de impedir que a justiça prevaleça. Mas a história nos mostra que a perseguição nunca é capaz de calar a voz dos profetas. Mesmo diante da violência e da opressão, eles continuam a proclamar suas mensagens com coragem e determinação. Sua fé inabalável e sua convicção na justiça os fortalecem para enfrentar qualquer obstáculo. Os profetas são como sementes que, mesmo plantadas em solo árido, germinam e florescem, espalhando suas ideias e inspirando novas gerações de defensores da verdade e da justiça. Seu legado transcende o tempo. O sofrimento dos profetas é uma parte intrínseca de sua jornada. Eles carregam o peso da verdade em seus ombros, a responsabilidade de serem a voz daqueles que não têm voz. Muitas vezes, enfrentam a solidão, o isolamento e a incompreensão, sendo abandonados por seus seguidores e até mesmo por seus familiares. A violência física e psicológica que sofrem é brutal. São torturados, presos, exilados e até mesmo mortos por causa de suas crenças. Mas, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, os profetas não se deixam abater. Sua fé e sua convicção são mais fortes do que qualquer forma de perseguição.